Fala, meu amigo, como você tá? Tudo beleza? Brian aqui. E bom, se você está assistindo esse vídeo, certamente é porque você adquiriu um dos kits Water Cooler Custom da Power Up Water Cooler. Então eu quero te parabenizar por essa aquisição. Tenho certeza que você vai gostar bastante, porque agora você vai descobrir o que é um Water Cooler de verdade. Vamos lá! A partir de agora eu vou estar te ensinando o passo a passo de como fazer a montagem de um sistema de Water Cooler Custom, independentemente de qual kit que você vai escolher. Então esse aqui vai ser um tutorial que vai abranger todos os tipos de bomba, blocos, tipos de montagem. Então de uma forma, digamos, genérica seria uma palavra meio fraca. Porém, eu vou estar te ensinando ali o básico com muitas dicas de como você pode fazer a montagem do seu water cooler, independentemente de qual hardware que você tem, de qual gabinete que você escolheu. É muito importante que você não pule nenhum dos vídeos e siga esse tutorial atentamente, porque eu planejei tudo da melhor forma possível para que você consiga montar um water cooler lindo, um water cooler caprichado e que principalmente vai entregar o melhor desempenho possível e que não vai te dar nenhuma dor de cabeça por algum erro ali que você cometeu por conta de não ter assistido esse tutorial por inteiro. O primeiro passo então para a gente começar essa montagem é pegar aí a sua máquina e levar para algum lugar que tenha boa iluminação e também bastante espaço livre, como eu fiz aqui. Seguindo, você vai pegar o seu caixa pesada, o seu kit completo. Esse aqui obviamente não é o meu kit. O meu kit já está aqui atrás, que eu usei peças usadas, porque se todo vídeo de montagem eu pegar peça nova dá uma complicada para mim. Mas enfim, e além do kit, você vai pegar um pano que pode ser útil e uma chave Phillips para fazer a montagem. Então antes da gente continuar com qualquer peça do water cooler, você vai pegar sua máquina e fazer uma limpeza caprichada. Pega o pincel, tira todo o pó, depois vem com pano úmido e limpa onde é que precisa, para deixar tudo bem caprichadinho para depois ficar bonito. Afinal, essa máquina aqui já tem 5 anos de uso, então agora eu fiz uma limpeza completinha e até parece nova. Então, feito esses passos, o que deve ser feito a seguir, você vem aqui na sua máquina, desliga a fonte, e depois remove todos os conectores de energia da fonte. Ó. Tirei os cabos da placa de vídeo, da placa-mãe e do processador. E pode remover também dos HDs se você tiver aí. As fãs e essas coisas aí não tem necessidade. Na última etapa, nós deixamos tudo preparado para começar a montagem. Porém, um detalhe muito importante antes de realmente começar a encaixar as peças que já estão aqui, você vai pegar, vai olhar para o seu gabinete, pode até pegar as peças em mãos, como por exemplo a bomba, e você vai pré-visualizar a sua montagem. Por exemplo, será que eu posso colocar a bomba aqui? Então você vai testando. Ou será que é melhor eu apoiá-la no fundo do gabinete? Será que eu poderia apoiar na parte da frente do gabinete? Claro que de acordo com o seu gabinete e as suas peças. Aqui, por exemplo, na parte da frente eu não consigo. Então eu já sei que eu vou ter que prender ela aqui. Mas será que eu prendo aqui em cima ou aqui embaixo? Ou aqui na frente mesmo, deixa ela assim na base do gabinete. Radiadores, mesma coisa. Será que eu boto ele em cima, embaixo, na lateral? Então é nessa hora que você vai estudando e pode fazer um desenho no papel. Vai fazendo um desenho, ó, o radiador acho que eu vou botar em cima. Então eu vou passar uma mangueira por aqui ou por aqui. Faz um planejamento para depois você não acabar desperdiçando tubos e mangueiras e também para você montar o PC o mais bonito possível. Pode gastar uma boa energia nessa parte, porque é o que literalmente vai fazer a diferença e definir se o seu PC vai ficar bem montado ou vai ficar aquela coisa que mais parece uma gambiarra. Vamos lá, vamos continuar. Tem aqui o meu roteiro. Então, conforme eu costumo montar os meus sistemas de water cooler custom, eu tenho muito orgulho desses fittings porque ficou muito bonita essa embalagem. Então, conforme eu costumo montar os water coolers, o primeiro passo
consiste na aplicação da pasta térmica. E aqui você sempre vai escolher uma pasta de qualidade, porque ela também vai garantir que você tenha uma boa performance. Então vou pegar aqui, olha só, vou tirar as memórias para eu conseguir mostrar melhor como é que é a aplicação da pasta térmica. Vamos lá, pego a pasta, posso esquentar ela um pouquinho com o secador de cabelo. Eu vou vir aqui e vou aplicar ela em forma de X. Forma de X e numa quantidade generosa. Não precisa ter medo de aplicar a pasta, tá? De botar bastante, porque o excesso vai ser cuspido para fora assim que você pressionar o bloco. Agora, se você botar de menos, não vai ter pasta de chega e aí as temperaturas vão ficar mais altas. Ah, agora eu entendi! Pega o seu CPU Block, tira ele da caixinha. Tem aqui esse bloco que eu escolhi para este projeto. Você vai pegar também os parafusos. No caso, eu acredito que sejam esses aqui, porque é um bloco para a M4. Às vezes ele é para a M4 e a M5 ao mesmo tempo, então você vai pegar os parafusos correspondentes. E a mesma coisa também vale para a Intel. Feito isso aqui, sempre remover o plástico de proteção. Vem aqui, tira os parafusos e as molinhas. Pega o parafuso, bota a mola e bota uma aroela que serve para não arranhar o bloco. Com eles certinhos, agora vamos fazer a instalação do CPU Block. Aqui você sempre vai pegar ele e já encaixar alinhadinho no lugar, para você não, depois de já ter encostado na pasta, ficar mexendo ele para o lado e acabar jogando a pasta para fora de onde ela deva ficar. Isso aqui você vai fazer com o gabinete deitado. Eu só vou fazer em pé, o que é muito pior, porque eu preciso gravar esses takes para você entender a montagem. Mas você aí vai fazer com a máquina deitada, que é muito mais fácil. Então vamos lá, passo o parafuso por aqui. Em pé é sempre uma gambiarra, odeio fazer assim. E eu vou encaixar. Vamos lá? Encaixou o parafusinho? Não consigo nem ver direito o que eu tô fazendo aqui. Oh, maravilha montar o PC em pé, hein? Ai. Aí, um parafuso entrou. Mas eu já sei que não ficou tão legal a aplicação da pasta, porque o CPU tá rebolando de um lado para o outro. Vou dar só meia voltinha para ele pegar mesmo. Faço isso em todos. Dou só meia volta para conseguir encaixar o bloco. E pronto. Vejam que agora ele está no lugar. O que eu vou fazer para ter o melhor espalhamento da pasta térmica e as menores temperaturas? Então, novamente, eu posso escolher onde é que eu quero botar. Isso, ó. Meia voltinha de cada vez. E eu vou fazendo isso. Então agora nós vamos seguir com a fixação desses radiadores. Pode notar que às vezes um ou outro parafuso vai estar mais mole ou mais duro de apertar. Então quanto mais firme ele tiver, menos você aperta. Até que vai chegar uma hora que eles já vão estar travados. Não precisa fazer toda a sua força para isso. Demora um tempinho mesmo. Olha só, esse aqui eu sei que está um pouquinho mais solto. E você vai apertando, até vai chegar a hora que ele vai ficar duro de apertar. E aí você para, olha só. Já sinto que ele está firme. Esse aqui está faltando um pouco. Quando tiver mais ou menos, você precisar fazer a mesma força em todos, é porque tá certo. Ó, feita a instalação do bloco. Agora eu venho, seguro o gabinete e tento mexer ele para o lado. Se ele não mexer, é porque o aperto está o suficiente. Mas se você mexer ele assim e sentir que ele está balançando em cima do processador, aí você vai e aperta um pouco mais. Com o bloco no lugar, chegou a hora do radiador.
Eu já vou diretamente fazer aqui a instalação com 2 radiadores, para depois te ensinar uma coisa bem legal quanto à ordem do fluxo, a ordem do loop. Então vamos lá. Radiador. Tem aqui, olha só, radiador da Power Up Water Cooler. Pega o radiador, ele vai vir com os parafusinhos. E aqui novamente, você vai definir, tem uma sujeira, vai definir onde que vai o radiador no seu projeto. Seja na parte superior, ainda posso escolher o lado das conexões, olha só, posso montar assim ou assim, aí vai de acordo com o seu projeto. Posso botar o radiador na parte inferior, posso botar aqui na parte lateral ou até na parte frontal se meu gabinete tivesse. O desempenho do radiador vai ser exatamente o mesmo em qualquer uma dessas posições. Então pode montar onde vai ficar mais bonito aí na sua máquina. Tanto faz. Inclusive, nesse caso aqui, eu vou ter 2 radiadores. Então, novamente, eu posso escolher onde é que eu quero botar. Nesse projeto, eu sei que vai ficar melhor eu fazer dessa forma. Um em cima e um embaixo. Então agora, nós vamos seguir com a fixação desses radiadores. Como eu falei, o radiador, ele já vai vir com todos os parafusos para você fazer a fixação, tanto das fãs, quanto para fixar ali no gabinete. Então nessa parte, pode ficar tranquilo. Aqui eu estou prendendo o radiador na parte superior. E vejam que eu coloquei as conexões viradas para a esquerda. Porque se eu tivesse colocado as conexões para o lado direito, eu teria que fazer mangueiras atravessando todo o gabinete. E assim, o visual da máquina ficaria mais poluído. Só que em sistema com tubos rígidos, você fazer as conexões para a direita fica mais legal. Então tudo vai de acordo com o seu projeto. É você estudar como é que vai ficar mais legal. Radiadores agora já instalados, os 2 com as conexões aqui para esquerda, o que eu acho que vai ficar mais legal. Para a sua esquerda, para minha esquerda, para a sua direita. Então as 2 desse lado aqui. E já dá para pré-visualizar como vai ficar a montagem. E quando você for prender tanto os radiadores quanto as fãs, lembre-se que você não precisa apertar os parafusos com muita força. Eles não vão fugir do lugar. Se você apertar com muita força, você pode acabar espanando a rosca do radiador, principalmente de radiadores de alumínio. Então não precisa fazer muita força. As fãs não vão sair voando e muito menos os radiadores vão sair andando. Tá bom. O próximo passo agora é fazer a instalação da bomba e do reservatório. Talvez a peça mais legal do sistema de water cooler. E aqui também é a peça que você mais vai precisar usar a sua criatividade. Por quê? Porque os gabinetes não costumam ter uma posição, ali uma furação para você fixar essas bombas. Então vai muito da sua criatividade. Embora que os kits acompanhem esse suporte aqui, que você prende a bomba no suporte e depois do suporte você prende nas fãs. Como eu citei no início do vídeo, daqui a pouco eu vou colocar as fãs aqui. Esse suporte vai ser fixado nas fãs e a bomba vai ser fixada no suporte. Então vai ficar algo desse formato aqui, ou mais para cima ou mais para baixo, de acordo com como eu realizar a montagem. Vejam aqui, por exemplo, que ele tem várias furações, aqui, furinhos aqui, até esse lateral. Então eu posso brincar, eu posso escolher a posição que eu vou querer deixar ele. E com as bombas isso é muito importante, porque talvez você não tenha o espaço para usar da forma que eu vou montar. Mas se você virar ou botar ali mais para cima, você vai conseguir. Então isso é uma coisa que você vai precisar testar aí no seu gabinete. Porque às vezes a placa de vídeo é muito grande, o gabinete não tem tanto espaço. Então isso aqui, principalmente a fixação da bomba e do reservatório, vai da sua criatividade. Essa bomba aqui, por exemplo, ela já tem o reservatório integrado, acoplado. Porém,
existem bombas e reservatórios que não são acoplados. Você consegue montar eles separados. Então você coloca o reservatório em uma posição e a bomba pode colocar em uma posição completamente diferente, que fica um pouco mais flexível para quem tem pouco espaço. Ou ainda, se for até a sua intenção, mesmo assim você consegue acoplar os dois também usando um fitting extensor, que vai ficar mais ou menos nesse formato que você está vendo. A instalação das fãs é uma coisa que eu costumo deixar para o final do vídeo. Mas como eu preciso que as fãs estejam instaladas para eu conseguir fazer a fixação da bomba, então eu já vou adiantar essa parte e agora eu vou fazer a instalação de todas as fãs, tanto as fãs do gabinete quanto as fãs dos próprios radiadores. E sobre as fãs, eu sei que vocês vão me pedir quais fãs eu recomendo. E é bem simples. Quanto melhores forem as fãs, melhor vai ser o desempenho do water cooler. Então escolha as melhores fãs que você conseguir, as fãs com o melhor fluxo de ar. Eu sempre recomendo fãs com no mínimo 60 CFM, que com isso você já consegue extrair um belíssimo desempenho dos radiadores. Então, independentemente de marca ou modelo, tanto faz a marca e o modelo. Desde que você pegue fãs que tenham no mínimo 60 CFM, você já vai conseguir extrair um desempenho bem legal do seu water cooler. Terminando aqui a instalação das fãs, estou colocando aqui os últimos parafusos, e aqui novamente eu tenho algumas dicas para passar. Primeiramente, vocês vão pegar as fãs com mais de 60 CFM, como eu recomendei. E aqui, por exemplo, se lembram que eu já tinha instalado o radiador, Porém, eu vi que ia ficar muito ruim de colocar as fãs, com o radiador no lugar. Então eu removi o radiador de novo e estou colocando as fãs agora. Vai ter gabinetes que vai ser melhor botar primeiro o radiador e depois as fãs. Isso também é uma coisa que varia, então você vai ter que testar aí. Mas também não é o fim do mundo você ter que remover o radiador, é facinho. Então, se for o caso, você remove, coloca as fãs e depois prende o radiador no PC já com as fãs. E aqui a gente entra num detalhe importante, que é sobre o airflow. O que você tem que fazer? Sempre fazer as fãs soprando ar contra o radiador, tá? Nunca puxando o ar através do radiador. Você fazer o ar sendo soprado contra os radiadores vai entregar o melhor desempenho, em 99% dos casos. Ah, Brian, mas minha fã tem uma pressão estática alta, não sei o que. Faz soprando sobre o radiador, que é mais garantido. E aí, sobre o airflow, a regra básica é fazer a mesma quantidade de fãs que estão jogando o ar para dentro do radiador, ter a mesma quantidade soprando o ar para fora. Então, se eu tenho 3 fãs jogando ar para dentro do gabinete, eu vou ter 3 fãs jogando o ar para fora. Esse é o cenário ideal. Aqui, por exemplo, eu vou ter 4 soprando o ar para dentro e esses aqui soprando o ar para fora contra o radiador. Então, vai sair aqui, vai entrar pela traseira e vai entrar pela parte lateral. Esse é o airflow que eu defini aqui para a minha máquina e que eu já sei que vai entregar um resultado bem legal. Então, olha só, fãs montados no radiador. E agora, vamos colocar a criança aqui no lugar. Vamos voltar para a parte de fixação da bomba. Então, eu fixei todas as fãs justamente porque eu precisaria delas no lugar para conseguir prender esse suporte e prender a bomba nas fãs. Então olha só como é importante às vezes usar um pouco a cabeça e a criatividade. Esse suporte aqui, eu vou ter que prender aqui, correto? Porém eu não consigo prender o suporte aqui se a fã já estiver no lugar. Então eu preciso, porque tem o radiador aqui na frente. Então eu preciso tirar a fã e eu prendo o suporte na fã, com esses parafusinhos normais, tá? Só que outro detalhe, eu não consigo prender a bomba no suporte se o suporte já estiver na fã. Então eu começo da seguinte maneira,
Primeiro eu prendo o suporte na bomba, depois eu prendo a bomba já com suporte na fan e por último eu prendo a fan aqui no gabinete. E é assim que você vai fazer a fixação da bomba. Outro detalhe legal sobre a própria bomba é que pode ver que ela tem a conexão aqui na frente. Algumas vão ter duas conexões, aí depende do modelo que você escolher. Só que qual a alternativa que eu tenho? Por exemplo, a conexão da bomba que vai impurar o fluido é essa aqui. Eu posso fazer ela virada para frente, ou posso virar para o lado esquerdo, ou posso virar para o outro lado, posso colocar para trás. Então isso é uma coisa que você também vai planejar e fazer na sua máquina de acordo da forma que ficar mais legal. Eu aqui, geralmente nos projetos, eu gosto de fazer virado para frente, no caso assim, e vai virado para cá, essa conexão que impura o fluido. Então vai ser dessa forma que eu vou fazer essa montagem, que eu acredito que vai ficar um visual mais bonito para este projeto. Tá vendo como é que ficou? Olha só, bomba fixada no suporte, suporte fixada na fan, que ainda tem dois parafusos para eu colocar. E logo vou prender a fan aqui no lugar, claro, com um jeitinho, ó. E vai ficar dessa forma aqui a bomba nesse projeto. Com os componentes principais no lugar, radiadores, bomba, reservatório e CPU block. Agora nós vamos começar a brincar com os fittings, para depois conseguir encaixar a mangueira ou os tubos rígidos. Os fittings de mangueira e de tubos não são os mesmos, então vai de acordo com o seu kit. Nesse tutorial eu vou estar ensinando a montar com mangueiras. Então aqui embaixo vão estar, no primeiro comentário ou nos QR Codes, vão estar links para você aprender a usar todos os tipos de fittings, para você aprender a montar fittings de mangueira e fittings de tubo rígido. E se for um projeto com tubos, também vai ter o link te ensinando a dobrar os seus tubos para ficar ali tudo perfeitinho. Então são vídeos complementares que você deve assistir para fazer uma montagem no capricho. Agora que começa a parte divertida, e que você também vai ter que quebrar um pouco a sua cabeça para pensar como vai ficar a forma mais bonita e a forma mais prática. Então eu estou tirando aqui os meus fittings da embalagem e eu confesso que eu ainda não defini como que eu vou estar fazendo essa montagem. Eu não sei onde é que eu vou botar um fitting curva, onde é que eu vou botar a torneirinha. Então tudo isso eu vou estar definindo agora com os fittings em mão. Então primeiramente eu vou tirar todos eles aqui do saquinho e nós vamos brincar um pouquinho. Vejam que eu tenho aqui fittings pretos e também os fittings brancos. É porque nessa montagem eu vou usar um pouco da criatividade. O watercooler é todo branco e o hardware é preto. Então na parte do hardware eu vou usar fittings pretos. Na parte do watercooler eu vou estar usando fittings brancos. Acho que vai ficar um resultado bem legal. Então eu vou começar a fazer aqui a montagem e no final eu explico como que ficou o fluxo e como que eu fiz o uso de cada um dos fittings. Inside my own world of make-believe, kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything
Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption, breathe faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just kicking up daisies. Got one too many quarters in my pockets. Counting like the 4-leaf clovers in. Montagem dos fittings e das mangueiras concluídas. Então vou explicar aqui como é que ficou o loop e também algumas noções ali do que é certo e do que é correto. Errou! Vamos lá. Reservatório cheio de fluido. Desce para a bomba, entra no radiador, depois sai por esse lado do radiador e vai até a placa de vídeo. Primeiro, radiador não tem lado certo e errado para o fluido entrar, então tanto faz por qual lado ele vai entrar e por qual ele vai sair. Entrou na GPU por baixo, saiu por esse lado aqui e foi direto para o CPU. Novamente, GPU tem lado certo e tem lado errado para o fluido entrar. Vai estar marcado aqui em cima. Então isso você tem que cuidar. Mas, para você ter uma noção, é assim. Por exemplo, tá vendo que tem duas conexões aqui, né? Então ele sempre vai entrar por um e sair pelo outro. Por exemplo, entrou aqui, sai aqui. Ou entrou aqui, sai aqui. O que também, porque ele é dividido assim no meio. O que você não pode fazer é, por exemplo, ele entrou aqui e sair por essa aqui, porque daí o fluido vai passar direto, ele nem vai circular por dentro do bloco da placa de vídeo. Então sempre ao contrário, pode ser assim, ou simplesmente essas duas, ou essas duas de baixo. Saiu da GPU, vai para o CPU. CPU novamente, tem lado certo e tem lado errado para o fluido entrar. Geralmente vai entrar pela conexão de baixo e vai sair pela de cima, como é o caso aqui. Então entrou no CPU, saiu do CPU, vai para o radiador de cima. Do radiador de cima ele sai e volta aqui para o reservatório e agora ele vai circular assim infinitamente. Então, uma coisa importante de citar, no canal da Power Up Water Cooler você vai encontrar dezenas de vídeos que afirmam isso. Então, não existe uma ordem certa e errada para você montar a ordem. Eu posso normalmente fazer o fluido sair da placa de vídeo e ir para o CPU. Não existe essa história de fluido que entra quente e de fluido que sai frio. Assim como eu poderia ter feito o fluido sair, ir para um radiador,
depois ir para o outro radiador e só depois ir para o CPU ou para a placa de vídeo. Tanto faz. Então pode montar da forma que ficar mais prático aí na sua máquina, porque no geral não faz diferença a ordem que você montar. Porque pensa comigo, o que resfria o fluido são os radiadores. Então, independentemente da ordem que eu montar, são os mesmos dois radiadores que vão resfriar o fluido. Então, quem define, por fim, a temperatura que você vai ter no seu projeto de water cooler acústico são os radiadores que você escolheu e não a ordem que você vai montar. Então, não se preocupa com isso. Olha só então, aqui eu montei a torneira, vou virar aqui, ó, o fitting extensor, o 4 vias que me liberou enviar essa conexão para o radiador. E aqui então eu tenho a torneira que quando eu quiser, eu só vou girar ela assim e o fluido vai escoar. E me facilita bastante as manutenções. Aqui eu usei um fitting curva 90 graus para receber a mangueira. Aqui são fittings compression comum, não usei nenhuma curva. Aqui também não tem curva. E aqui em cima, embora eu não quisesse ter montado dessa forma, pelo gabinete ser muito pequeno e o reservatório ser alto, foi o que deu para fazer. Tive que descer aqui, fazer uma curva para daí entrar no reservatório. Eu gosto de fazer direto assim, no caso ficaria tipo um S para entrar no reservatório, mas como a distância aqui era muito pequena, acabou que não deu certo. Então, novamente, vai da sua criatividade. De modo geral, quanto maior for o gabinete, mais fácil vai ser de você montar um water cooler acústico. Claro, em gabinete pequeno, dá para ver aqui, perfeitamente possível montar. Mas às vezes para montar um projeto bonito, um projeto mais clean, você vai ter que usar um pouco mais da sua criatividade, como foi o caso aqui. Eu deixei vários vídeos no primeiro comentário e também nos QR Codes para você aprender a montar as mangueiras e os tubos rígidos. Porém, aqui vai uma regra universal que vale tanto para os tubos quanto para as mangueiras. Sempre que você for cortar, mangueira vai com tesoura mesmo, você vai fazer o corte e tem que ficar reto. Ó, tá vendo da forma que ficou? Se por acaso você cortar torto, olha só, você vem e corrige. Você cortar torto, por exemplo, um pouquinho torto assim, não quer dizer que vai dar algum problema. Mas se for para montar, vamos montar do jeito correto, tá, rapaziada? Vamos lá, não custa nada eu ir lá, cortar de novo e deixar retinho. Que assim o encaixe no fitting vai ser muito melhor e a mangueira e o tubo vão ficar ainda melhor fixados. Pular esse vídeo aqui pode ser o maior erro que você vai cometer. E eu sei que pelas estatísticas que o YouTube me passa, vocês pilantras costumam pular essa parte. Mas não faz isso, tá? Porque isso aqui é muito importante. Vamos lá, o que você vai fazer agora? Você vai pegar o jumper 24 pinos da sua fonte. Como você já desconectou todos os cabos, você vai vir no cabo da placa-mãe e conectar esse jumper. Agora você vai vir aqui na parte de trás, geralmente é um cabo Molex. Você vai vir, deixa eu mostrar aqui, e vai conectar a sua bomba também na fonte. Então vai ficar conectado na fonte, no final, só a bomba e esse cabo aqui de 24 pinos. Agora eu vou vir aqui, minha fonte já vai estar desligada, então eu vou pegar o cabo aqui e vou ligar o cabo de energia. Pronto, conectado dessa forma. Por que eu fiz isso? Galera, isso aqui vai te salvar contra qualquer inconveniente. Por quê? Isso aqui engana a sua fonte e a fonte vai ligar mesmo sem precisar ligar a placa-mãe, processador, placa de vídeo. E como você conectou a bomba na fonte, então quando você ligar ali a fonte, dessa forma, só a bomba vai receber energia. Então mesmo se eu quiser soltar aqui e molhar tudo, não vai acontecer nada, porque está tudo sem energia. Então isso aqui
é muito importante, principalmente para você que é marinheiro de primeira viagem. Outra coisa, muita gente faz, eu não faço porque eu sei que isso aqui não vai soltar. Porém, se você for iniciante, pega papel toalha, papel higiênico e bota aqui embaixo das conexões. Isso também pode te ajudar, principalmente porque pode ter acontecido de você não ter apertado direito os fittings. Então, ou até esqueceu de apertar. Então, se você botar algum papel, o fluido vai pingar um pouco em cima do papel. Aí você só vai lá, aperta um pouco mais o seu fitting e o problema está resolvido. Você não vai precisar ficar limpando ali o seu gabinete. Geralmente vai pingar no gabinete, né? Então você não vai nem precisar perder tempo fazendo isso. Mas como eu falei, é muito raro isso acontecer, só se você realmente não prestar atenção nesse vídeo aqui e nos anteriores e cometer ali uma cagadinha. Mas pode ficar tranquilo que mesmo que aconteça um desastre, nada de ruim vai acontecer para o seu PC, diferente do que as pessoas costumam imaginar. Bora começar e colocar o fluido. Vai pegar o seu Exa Pro, melhor fluido do Brasil. O seu kit com certeza vai acompanhar uma garrafinha igual essa aqui, ó, que tá o bico dela. Então você vai vir e vai encher essa garrafa. Dessa vez eu escolhi o Exa Pro vermelho. A gente está fazendo essa montagem. Ah, eu sei, Brian, de novo você está enchendo a garrafinha sem um funil. Eu sou cabeçudo. Eu monto assim mesmo. Não sei o que é um funil. Vamos lá. Então, prendi aqui. Cuidado para não apertar a garrafinha, senão o fluido já vai jorrar. Vamos lá. Agora eu tiro aqui o respiro. Eu botei um respiro aqui na parte de cima, mais para ilustrar. Mas por enquanto eu não vou usar. Agora eu tiro. E o que eu vou fazer? Vou começar a encher o nosso reservatório. Vou até virar um pouco o gabinete, porque isso aqui dá umas cenas bem bonitas do fluido caindo. Olha, você vai apertando. Vai ficar um bom tempo apertando. Aí eu vou dar uma acelerada aqui. E quando estiver cheio, a gente volta a conversar. Aí, rapaziada, cheio o nosso reservatório. Pode ver que o fluido até já desceu por aqui. Agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Você lembra que a gente fez isso aqui? E agora a bomba vai ligar quando a gente ligar a fonte. Então vou vir aqui e vou ligar a minha fonte, que daí a bomba vai começar a empurrar o fluido pelo sistema. Mas antes do reservatório estiver totalmente vazio, eu já vou desligar a fonte de novo, porque a bomba não pode trabalhar sem fluido. E aí a gente vai completar o nível de novo e vamos fazendo isso aí em sequência, até o fluido começar a retornar aqui pela parte de cima. Chique, né? Para ver também como a bomba é forte, o fluido circula rapidinho. Vamos lá, já foi aqui cerca de 400 ml. Mas como a gente tem 1 litro aqui, estamos tranquilo. Pode ver que 1 litro de fluido ele já é suficiente para você montar um sistema de water cooler custom com 2 radiadores de 360. Então o kit vem com fluido sobrando já na maioria dos casos. Geralmente vai sobrar um tanto assim na garrafa. Vamos lá de novo, bora encher. Isso aí, bem cheinho. Vamos agora acionar a fonte pela segunda vez. Vamos ver se ainda vai faltar muito fluido. Olha só, deu para ver que já começou a retornar aqui para o reservatório. Então a gente vai enchendo de novo. Enchendo. Ó, no final, o fluido vai ter que estar rodando no sistema. Então com a bomba ligada,
o reservatório vai ter que estar mais ou menos cheio com a bomba ligada. É normal, quando você desligar a bomba, o fluido subir. É simplesmente o ar subindo e o fluido descendo pelo peso dele. Então, vou dar uma ligadinha aqui. Olha só, vai começar a baixar o nível de novo, porque o ar está saindo de dentro das peças e está vindo para o reservatório, enquanto que o fluido está ficando dentro dos componentes. Pode ver até que o fluxo está baixo ainda, é porque tem bastante ar dentro do sistema. Então eu vou completando. Ao longo dos dias da primeira semana, o fluido pode ir baixando, porque esse ar ainda vai saindo de dentro do sistema. E isso é completamente normal, não precisa se preocupar. Agora que a gente tem nosso sistema praticamente rodando, vou vir aqui em cima e vou fechar essa tampa, porque como agora o reservatório já está bem cheio, mesmo com o sistema ligado, quando eu desligar, pode acontecer do fluido transbordar se eu não tiver fechado essa conexão aqui. Então, já fechei e agora eu posso desligar esse nosso water cooler. Para a gente finalizar a parte dos testes e ir, enfim, para a parte que a gente já consegue fazer o uso do PC, agora pode ver que só a bomba está ligada porque a gente ainda está fazendo o uso do jumper. Então você vai deixar o PC dessa forma aqui por pelo menos 6 horas. Então vai deixar ele funcionando assim para você ter a garantia de que não vai acontecer nada e que você montou tudo muito bem. Sinceramente, eu nunca faço essa parte, porque se não apresenta problema agora, não vai apresentar problema depois. Mas eu preciso me precaver, então eu peço que você deixe testando por algumas horas. 6 horas já é um tempo muito bom, e assim você vai ter certeza que está tudo certinho e vai poder partir para a etapa final. O microfone foi desconectado. Se você seguiu todas as etapas até agora, com certeza a sua máquina já está mais fria do que nunca e funcionando 100%. Agora é só curtir aqueles games ou botar ele para trabalhar, se é essa a finalidade da sua máquina. Então esse aqui é o resultado do PC que a gente montou. Ficou um resultado bem legal, embora que a gente tivesse um gabinete branco e um hardware preto, o que costuma não combinar muito, a gente ainda conseguiu fazer um trabalho muito legal. E o Water Cooler Custom, além de ser o sistema mais eficiente do mercado, também traz muita exclusividade, um design assim muito bacana para a sua máquina, fica uma coisa assim bem única mesmo. Então espero que você tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui embaixo ou pode chamar a gente diretamente no WhatsApp se você já for nosso cliente. Pode chamar pelo número 519-9259-3295 ou até por e-mail, se for da sua preferência. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agora nós vamos botar esse carinha aqui para trabalhar de novo, mas a gente se vê no próximo vídeo, hein? Valeu e fui!